Boa noite! Estamos aqui hoje com a live Conhecendo Autores Nacionais. Essa é uma das lives, né, do meu projeto, onde eu trago autores para contar um pouco da sua história de vida, sobre seus projetos, né, sobre as suas profissões, né, porque já a maioria dos autores tem outras profissões, né? Então essa autora que eu vou trazer hoje, ela é multiartista, ela é produtora cultural, é escritora. Então assim, uma mulher que tem uma história de vida linda, que vai estar contando um pouquinho para vocês. O Instagram tá falando aqui que ainda está entregando para as pessoas, né, que eu tô ao vivo aqui. Então eu vou só aguardar mais um pouquinho. E aí já peço para quem tá entrando aqui me falar se está ouvindo certinho, como que tá, porque eu tô vendo que não tá aparecendo nem na outra conta aqui que eu tenho, gente. Olha, tipo, vamos aguardar mais um pouquinho para ver se ele entrega, se ele aparece aqui para as pessoas poderem ver. Tô até falando aqui para a autora que eu tô aqui no Instagram, mas aí vamos ver se ela entra. Ela já tá aparecendo aqui. Então vamos convidar os amigos, né, para estar assistindo essa live. Essa é uma live do meu projeto Conhecendo Autores Nacionais. Eu acho que essa é a live 105. Olha isso, gente. Parece que foi ontem que eu comecei com a primeira live. Então aqui a gente vai estar recebendo. Ela já tem um nome super diferente que eu achei fantástico o nome dela, gente. Edra. A gente vai estar recebendo a Edra Moraes, que ela é multiartista, ela é produtora cultural, é escritora, fora aí já um monte de outras coisas que essa mulher faz. Então eu quero ter o prazer de trazer ela aqui, que vocês recebam ela com muito carinho. E vamos convidando o pessoal, gente, para estar assistindo essa live aqui, que eu tô vendo que o Instagram tá demorando um pouquinho para entregar. Então bora ajudar lá, coloca lá nos grupos da família, dos amigos, aqueles grupos literários que a gente sempre participa, que vai ser. Mandei aqui o convite para ela. Deu certo? Oi, Ah, Oi, oi. Você entrou, oi. mas eu não tô conseguindo te ver. Eu também não consigo ver, juro. Tá uma tela preta, por incrível que pareça. Ai, pra mim tá branca. Tá, vamos ver se é. Deixa eu ver. Pronto, vira ao contrário, mulher. Pronto. Ela tá É virada isso. pra tela. Peraí. Agora que eu não sei aonde eu viro. Ó, do lado, assim, perto da sua foto, onde ficaria a sua foto, você tá vendo a tela preta, ele deve aparecer quatro ícones. A da câmera, que é assim, uma setinha indo e voltando. Oi? Isso, aí, deu certo. Oi, deu certo. Eu falei, nossa, que coisa. Eu nunca faço pelo Instagram, na verdade. Ai, as É a nossas primeira aqui é live sempre pelo pelo Instagram. Instagram. É, eu sempre faço naquele sistema. Você sabe, né, que a maioria das pessoas mandam um link, a gente entra numa salinha e tal. Você entra ou pelo Meet ou pelo Zoom, né? Ai, não, Isso. aqui a gente sempre faz aqui no Instagram, porque eu já deixo essa live salva. Eu faço sempre collab, né, com a autora ou com a autora. Se caso quiser deixar disponível na sua página, fica Claro. disponível, né? E fica gravada também, porque muitas vezes a pessoa não consegue assistir no horário, porque às vezes está saindo do trabalho, está em trânsito, não consegue. Fica gravado, depois a pessoa vem, assiste, né? A gente tem bastante engajamento nessa parte depois, que as pessoas vem, assiste mesmo, comenta lá, envia para outras pessoas. Então, para mim, eu fico muito feliz. Esse projeto é um projeto de coração que eu faço, né? E tá dando Tem que muito certo, já ser. passou. Tem que Oi? ser, Janeiro, que se for por dinheiro, Jana, Ah, se for por dinheiro não dá certo. É de não coração dá. mesmo. E todo espaço é muito importante para o escritor. Todo espaço é muito importante. São poucos os espaços. Verdade. E aí, exatamente essa é a minha intenção com esse projeto, é incentivar a literatura nacional, né? Eu acabei de fazer indicação de livro que ele não é nacional, mas assim,
tem alguns livros, tipo esse aqui, que fala mais sobre saúde emocional, né? Sobre essa parte de trazer a gratidão. E aí eu tava falando ele, mas pelo conteúdo dele, né? Mas eu incentivo demais a literatura nacional, porque eu falo que aqui no Brasil a gente tem, assim, assim, eu nem falo muito de saúde emocional sem pensar em Augusto Cury, porque eu tenho vários livros dele, né? Então, eu gosto muito, mas é para trazer essa parte sobre gratidão, porque nesse livro aqui, Picos e Vales, ele fala muito sobre isso, né? Que às vezes a gente fala que quer conquistar tal coisa, e quando a gente conquista, a felicidade não vem junto. Porque não é só você conquistar, né? Você tá aproveitando todo esse processo até você conquistar. E após conquistar, é agradecer pelo que conseguiu. E às vezes a gente esquece, conquistou, comprei o carro que eu queria, já era. Você esquece de tudo. Então, eu gosto de trazer livros assim, fazer indicação. Mas, Edra, que eu achei lindo o seu nome. Nossa, eu achei lindo. É bem E diferente. Nós éramos um grupo no Orkut de 10 Edras. É do oh, Nordeste. O nome vem de Esdras da Bíblia, que é com S, mas é um sacerdote, é masculino. E o feminino, você vê, meu avô tirou os S e achou que estava fazendo uma coisa bem diferente, mas na verdade já existia. E eu conheci, inclusive, uma garota que foi inspirada por mim. O pai colocou o nome depois que conheceu a minha família e me viu com o meu nome. Eu também gosto. eu achei muito diferente. E é bonito. Assim, meu nome é super básico, né? Meu nome é basicão mesmo. Então, assim, você encontra milhares. Eu queria ter um nome diferente para que falasse assim, exclusivo, sabe? Você sente meio que A exclusivo. marca, a Falei, meu marca. nome é tão normal. A única coisa que eles falam no meu nome é com acento ou sem acento? Eu falei, sem, gente. Para variar, ainda é sem acento. Mas é fazer o quê, né? Tá bom. A gente nasce com aquilo que tem que ser pra gente, né? A gente consegue transformar Não, algumas coisas, mas nome você todo o artístico processo. também. Nome artístico você pode colocar o que você quiser. Eu me lembro de uma psicóloga minha que na segunda ou terceira entrevista com ela, ela me perguntou se meu nome era verdadeiro. Eu acho que ela achou que era meio psicose, assim, que eu tinha inventado um nome diferentão, assim, sabe? Eu falei para ela, não, é assim, é do RG. Esse é do RG. Esse não, Porque não é é nada realmente artístico. diferente. Mas olha, seja muito bem-vinda, né? Aqui foi um prazer estar te recebendo aqui e já agradecendo o seu tempo, disponibilizar para estar aqui com a gente hoje. E queria que você se apresentasse para o pessoal de casa, né? Pessoal que está nos assistindo. Tá bom. Bom, meu nome é Edra Moraes. Eu sou escritora, nasci em Londrina e às vezes eu gosto de dizer que sou multiartista, porque além da poesia, do texto, eu também trabalho com instalações. Então eu tenho a instalação As Lavadeiras, que é uma instalação poética, que depois ela acabou se transformando, é um varal. A Dani Schneider foi minha companheira que fez as telas, uma pessoa maravilhosa, uma artista plástica fantástica. E depois que nós fizemos o varal, acabamos transformando nesse livro que a gente chama de livro-objeto, que eles são cartões postais, olha só, são cartões postais poéticos. Que lindo! Esse é um dos projetos que eu gosto, e ele sempre está com a instalação. E a outra instalação que eu tenho é uma instalação que está, o poema está nesse livro, que é Sem Alarde, Os Poemas Sangram, e a instalação, ela é questão de horas. É um poema que eu fiz, ele está nesse livro, esse livro aqui, que é o que a gente está lançando, foi o lançamento, foi semifinalista do Prêmio Escrituras Brasileiras da Polifonia, e esse poema ele fala a questão de horas, porque nós estamos vivendo num país que a cada 4 horas uma mulher é assassinada. Então eu acho que não, assim, o grito não é só meu, não é só seu, é um grito de todas nós, né? Não dá mais, já se tornou uma epidemia. Outro dia eu, inclusive, falei, ninguém mais se separa, as pessoas só matam. É isso. A partir de agora nós temos duas opções, ou ficamos juntos ou somos assassinadas. Então tá bem complicado. E essa é uma instalação que eu gosto muito também. Ela foi inspirada no filme.
o Dogville. Então, eu tenho uma planta baixa de 3 ou 4 ambientes domésticos, ela é bem adaptável. E em cada um desses ambientes está o corpo desenhado, aquele desenho que a polícia faz quando encontra um corpo, porque, infelizmente, ainda por cima, além dos assassinatos, eles ainda acontecem naquele espaço que deveria ser o de maior segurança para nós, que é o espaço nosso familiar, que é a nossa casa. Estou apresentada? E os projetos, já quase Ah, falei olha, tudo. foi fantástico. E aí, eu já até falei aqui no começo, né, que se caso alguém quisesse estar fazendo alguma pergunta para você, né, ou Uhum. tendo alguma curiosidade, poderia estar colocando aqui, né? Porque, como você falou, você é multiartista e assim, é difícil a gente ouvir alguém falar, né, que ela é uma multiartista. E eu achei perfeito, porque eu vi, né, todo o seu portfólio ali, toda a sua apresentação e é fantástico como que a gente pode contribuir, né, ajudando de alguma forma a sociedade, as pessoas, as mulheres, né, que muitas vezes acabam não tendo tanta informação e às vezes por medo também, acabam passando por muitas coisas. E quando traz isso para essa realidade de uma forma em livros, né, em livros, em poemas, em vídeos, né, que você faz. Eu vi que tem vídeos também que você traz dos poemas. E isso é muito bom, né? É um modo de trazer a informação de um modo sutil. Você está trazendo a informação ali para ela, mas de algo que a gente ama, de estar com um livro na mão, de estar É. lendo, né? Eu tenho uma pesquisadora em Londrina, que ela disse, e ela foi a minha grande inspiração, acho que é Marina Stuck. Ela fala assim: os dados, eles informam, mas só a arte emociona. Então, unir a arte com a luta, para mim, eu já sou meio da linhagem dos anos 80, né? Não existe arte que não esteja engajada. Para mim, não existe artista que não esteja engajado, não tem como. Então, quando a Marina falou isso para mim, ela é assim, é uma pesquisadora que eu respeito muito, fantástica. Eu fiquei assim, olha, é isso que eu gosto de fazer, entendeu? Eu gosto de emocionar, mas eu gosto de emocionar e eu gosto de ter um porquê. Não adianta eu dizer para você que eu vivo de uma inspiração. Não, eu como mulher, eu não tenho outra inspiração a não ser a minha vida de mulher. E a nossa vida de mulher, ela é feita de dores quase coletivas, porque nós vivemos tendo que nos adaptar a um papel, eu chamo são estereótipos do gênero, que a gente tem que se enquadrar dentro deles, e à medida que a gente não se enquadra dentro desse quadrado, é tudo sofrimento. Então, a vida de uma mulher, ela vai ser sempre riquíssima. Entendeu? É por isso, talvez, que os grandes escritores tinham grandes personagens femininos, porque é uma vida que realmente acaba exigindo da gente quase que um papel de heroína 24 horas por dia. Ou a gente está fugindo da violência que nos é aplicada, ou nós estamos fugindo do que a sociedade espera da gente, né? Não é fácil. Então, eu tomo cuidado de não transformar a poesia numa bandeira, mas eu não sinto de outra forma, então, para mim é isso. Olha. E quando foi que você sentiu, né? Qual é o momento da sua vida que você sentiu que você precisava, né? Trazer todo esse conhecimento que você tem, né? Do que você também acredita, tá colocando no papel, né? Trazendo em forma de livro para as pessoas. Quando que foi esse momento que você tomou essa decisão? Olha, eu repico um clichê. As mulheres geralmente publicam tardiamente, né? Então, eu, como boa feminista, sempre digo que as mulheres têm o hábito de aprender primeiro. Mas é lógico que é só uma acidez feminina. Eu sempre escrevi a minha vida toda, mas me tornar escritora e me dizer escritora foi um processo. Foi um processo quando eu saí do Brasil, eu fui morar 6 anos na Irlanda do Norte, porque eu tive uma quebradeira financeira, eu fui fazer o famoso trajeto. Por isso, as lavadeiras, adivinha o que eu fui na Irlanda? Lavadeira. Trabalhei numa lavanderia, numa laundry. Então, esse livro, ele nasce, parte dos poemas nascem
ali na Laundry, num processo de catarse de sentimentos e tal. E eu tive um processo nesse período que foi muito difícil. Acumulou uma série de coisas, eu sofri um processo psicológico chamado desassociação. Não é depressão, não é nada, desassociação. É bem longa a história, eu vou resumir só dizendo que, a partir daí, isso também se tornou um tema para mim. Então, há mais ou menos 2 ou 3 anos, eu estudo a loucura. E eu, e eu não queria, no começo eu não queria fazer recorte de gênero. Eu falava, não, a loucura é ruim em todos os gêneros, mas eu comecei a estudar a loucura e fiquei impressionada como o rótulo de louca ainda é usado para destruir a vida de uma mulher, para minimizar aquilo que ela fala. E aí o meu próximo projeto chama Eu Dei um Beijo na Boca da Loucura e as Estrelas Afiaram a Minha Língua. E eu trago como personagem Dona Maria I, a nossa rainha, a louca, né? Uma mulher fantástica que eu estudei o trabalho dela. Nossa, foi a rainha do Brasil, Portugal e Algarve, e entrou para a história como a rainha louca, né? Então, esse é mais ou menos o meu processo criativo, assim, a gente falando de uma maneira em geral. Que legal. E isso que você está falando, você foi estudar sobre a loucura, né? Porque realmente, rótulo de louca, principalmente as mulheres, tem muito, né? A gente não pode fazer nada que eles achem diferente que já rotula de louca. Mas aí, como você falou, você se aprofundou muito, né? Você se aprofundou, você estudou sobre isso. Porque às vezes a pessoa, elas têm uma ideia muito rasa, né? A loucura é o que, é Correto. louco, tá fazendo uma coisa aí que as pessoas não aceitam, então você é louca. E poder estudar sobre isso, realmente, eu acho que traz Aham. uma, E assim, abre a mente, né, para você entender que não é tão fácil esse rótulo que eles colocam, não é essa é, palavra louca, não é tão simples, e não é tão assim. inocente quanto se pensa, tá? Porque, por exemplo, assim, você tem casos de mulheres que perderam fortunas, foram colocadas em hospícios por pais ou maridos que não queriam dividir o dinheiro, só isso mesmo. Eu tenho caso, por exemplo, mas isso aconteceu no passado. Não, querida, há 2 meses atrás, uma brasileira desapareceu no Rio, acho que foi no Rio de Janeiro. Não achavam, não achavam. Enfiaram ela num hospício, a família, por conta de uma audiência de herança, para ela se ausentar. Então, não é tão simples, não é tão inocente. É engraçado, às vezes, muitas vezes, eu gosto muito da história, não sei se você conhece, daqueles judeus dos cachinhos, que os judeus dos cachinhos, eles assumiram os cachinhos porque eles eram ridicularizados com aquilo. Raspavam a cabeça deles e deixavam só o cachinho. E eles assumiram. Então, às vezes, assumir o rótulo também é uma forma de dizer coragem. Então, eu tenho um texto que fala, por exemplo, faz a louca e vem comigo. Porque, às vezes, fazer a louca é a única forma de resolver um problema. Talvez porque a sociedade inteira vai te condenar de qualquer maneira. Então, você vai ter que tomar aquela Sim, decisão. Então, muitas vezes o termo faz a louca é uma forma de dizer para você, tenha a coragem de tomar a decisão que você precisa tomar para resolver a sua vida e esqueça a sociedade. Porque ela vai encontrar um jeito de te rotular como louca. Eu E aquilo, né? Na vida da gente, tem pessoas que julgam a gente. Você pode estar fazendo bem, como você pode estar fazendo sempre, errado. Vai ter sempre, pessoas para sempre. julgar. Então, ou então você às vezes você está fazendo o que é correto ali. Só que É, outras pessoas não concordam com você, então elas vão te julgar. Só que aí uma coisa que eu aprendi, geralmente quem te julga não fez a metade das coisas que você fez. não faz Então, nada. Quem assim, não faz nada, quem não se quer. estão te julgando é porque você está incomodando, né? É como aquele negócio, se alguém fala mal nas suas costas, sinal que você está na Sandra, frente. Né? eu tenho 61 anos. Se você se separar e não sair de dentro da tua casa, vão falar mal de você, vão dizer que você se enterrou depois do divórcio. Se você sair, Uhum. vão falar que você é uma piranha, que não deu nem tempo, né? O marido nem saiu de dentro de casa, você já estava com outro. Entendeu? Não tem, você não vai agradar, não existe uma medida. Inclusive, nesse trabalho que eu faço, que eu fui para Portugal para fazer a residência artística, um dos temas é as medidas, tanto é que eu uso para a minha instalação lá, eu uso o corpete e aquela saia
panier, que é tipo meme de internet que parece que roubou uma TV, entendeu? Porque eu digo assim, a nossa opressão, ela começa nas medidas impossíveis. Sim. Nós temos que nascer com um corpo de ampulheta para satisfazer o olhar masculino, né? Então, E é uma é uma... energia muito grande, né, que se gasta nisso, porque às Tipo, vezes a gente vê mulheres com tanto sofrimento que não é nem por elas, é porque os outros vão falar, é porque ali quem está ali com ela questiona. Então, é, é um sofrimento muito grande para as mulheres, e né? manter É o famoso matar um leão por dia. e manter a sanidade mental com tudo isso é muito difícil, porque você sabe, as pessoas falam, mas você não deve se incomodar com o que a sociedade diz de você. Mas tem um problema, querida, a sociedade vai tratar você conforme o que é dito sobre você. Exato. As pessoas acreditam nas maledicências. Se as pessoas tratassem bem todas as pessoas, sem discriminação, tudo bem. Mas acontece que não é assim. Então, quando você, como mulher, você, por exemplo, assim, vamos dizer assim, os republicanos queriam acabar com a Dona Maria I, colocar o rótulo de louca, né? Ela foi traída pelo pai e pelo filho, com esse rótulo de louca, colocam ela lá naquele lugar de louca. Se ao redor dela, ao entorno dela, a sociedade exigisse que fosse real, que tivesse um diagnóstico, que fosse constatado, tudo isso não serviria para nada. Mas é provável que todo o entorno dela se contamine com esse rótulo. Tem uma experiência muito boa, tá? Que é feita, que é o seguinte: colocam 10 pessoas não loucas no sanatório, não falam para os médicos, e tudo que essas pessoas fazem, de bom ou de ruim, é colocado pelos médicos como prova de que elas estão loucas. É um experimento social. Só os loucos percebem que há alguma coisa de errada com esses caras que estão lá. Isso é um experimento científico, tá? Então, a loucura, ela é uma loucura, tá? Porque, por exemplo, eu tenho um caso que se transformou num dos poemas que eu mais gosto, que é uma mulher que ela se recusou a namorar, a casar com o que o pai tinha escolhido, e ela foi, lógico, buscada pelo hospício, colocado camisa de força, e enquanto ela gritava, eles anotavam, grita o tempo todo, completamente histérica. Quando ela chegou no hospício, ela ficou completamente muda, eles colocaram catatônica, completamente louca. Essas eram as observações. Não tinha opção. Porque eles queriam de qualquer forma falar que ela era louca, né? Porque Ela se grita é doida, ficou se quieta, tá cala é catatônica. doida. Então, Entendeu? Então, sabe, então é muito. É assim, e isso tudo é um material que eu ainda tô. Esse meu livro, Sem Alardes, Poemas Sangram, ele já tem alguns poemas, mas ele tem alguns poemas que não é da minha própria experiência, é desses estudos que eu fiz, né? Então, esse outro projeto, ele vem só da minha própria experiência, ele é quase que, vamos dizer assim, ele é um trabalho que eu estou fazendo de dentro para fora, por isso que ele é mais demorado. Antes da gente fechar, gostaria de ler um poema para o seu público, então, só para a gente poder fechar com. Quando a gente fala em sim, poesia, é sempre bom deixar um poema. tá? Eu faço assim. E aí eu também vou te perguntar como que as pessoas adquirem os seus livros, né? Se você participa de vários projetos, como que é essa parte da sua vida hoje, né? Você participa de bienais, como Sim. que funciona esse Olha, lado? eu participo de um festival, de um coletivo chamado Coletivo Marianas, aqui de Curitiba, mas atende todo o Brasil. Então, aonde o coletivo está, eu estarei. Ele é muito ágil, hoje ponto de cultura, um orgulho para a gente, um coletivo muito ativo. As pessoas podem comprar direto com a editora. Eu sempre gosto de falar porque as editoras investem na gente, né? Esse meu caso aqui, o Sem Alardes, Poemas Sangram, é da Polifonia, editora Polifonia. Podem comprar direto lá com a editora e podem comprar direto comigo aqui nas redes sociais. É só me chamar. Edra Moraes, como você mesmo disse. É difícil ter outra, né? Então é fácil de me encontrar nas redes, fácil de manter contato também. Ou
É lógico, me chamando inbox, eu passo também meu WhatsApp e a gente conversa melhor, não tem problema nenhum. Ah, legal. Esse é um outro livro. Aí, quando eu estiver finalizando, aí eu te dou um toquezinho, que aí você fala a parte do Uhum, poema, tá? Ó, uhum, tem tá esse bom. daqui que eu achei, eu até comentei com você que deixa eu ver se dá para o pessoal ver a capa. Olha, eu achei muito legal essa capa, né? E com certeza ela tem muitos significados, né? Aqui em cima, ó. Então eu queria que você comentasse um pouquinho, né, sobre esse daqui para as Eu não estou pessoas, para elas vendo. entenderem. Eu não estou Ah, vendo você não qual está livro. vendo? É Não, aquele. Aguarde, é uma questão de horas, que tem lá como se fosse uma mulher deitada com umas asas, que são recortes de é jornais, tem o desenho de um uma. biquíni. Essa não é uma capa, essa, na verdade, é uma colagem do poema Aguarde a Questões de Horas. É aquilo que eu falei, eu trabalho com colagem também. Então, esse é um corpo de uma mulher e as asas são feitas com facas, porque faca é assim, a número um no feminicídio das armas escolhidas. Porque a gente está falando em ambiente doméstico, a gente está falando em casa, né? E a gente está falando num homem. Então, a rapidez com que se tem esse, vamos dizer, o cara ter um revólver às vezes é mais difícil, mas uma faca é. Então, são muitas as facas. E essa colagem realmente eu gosto muito. Ela faz parte da instalação completa, que é como eu disse para você, a instalação, ela foi para várias galerias, ela é uma planta baixa de 3 ou 4 ambientes, e nessa planta baixa tem esse quadro, tem uma mesa de jantar que está escorrendo sangue, tem uma sala de TV que está escorrendo sangue, porque é isso a nossa vida, né? Tem um varal que escorre sangue, né? Então, ele está bem no ambiente doméstico. Por isso, e a colagem é uma das expressões assim que eu mais fiz na minha época de faculdade. Eu resgatei faz pouco tempo. Que legal. Então, assim, gente, é uma artista mesmo. Eu falei assim, pessoal, eu vou estar trazendo hoje uma pessoa exatamente isso. É difícil a gente, geralmente a gente recebe só mais escritoras que geralmente escrevem de algum gênero específico, né? Para receber essa parte de artista mesmo, de trazer sobre poesia, né? Todo o que você ensina através dos seus poemas, das suas colagens aqui. Então, assim, estou muito feliz, né? Porque ficou realmente trazendo outro tipo como que eu falo? Outra vertente para as pessoas estar conhecendo, porque às vezes a gente traz muito romance, né? Ah, vamos trazer só Uhum. romance, vamos falar Não, só e sobre pode, romance. pode ter certeza que tem muita garota poeta que vai ouvir, vai dizer, nossa, eu também faço colagem, mas nunca mostrei. Me identifiquei, é exatamente por isso que eu estou Entendeu? feliz dessa Porque oportunidade. tem gente que fala para mim, mas você. Eu falei, ué, não tem poeta cantor com banda? Tem hora que as Exato. palavras, elas são poucas. Então, as artes visuais, ela me dá uma outra dimensão para sensibilizar as pessoas, você entende? Que é aquilo que eu te disse. Os dados, eles são muito bons para informar, mas é a arte que vai sensibilizar as pessoas e vai fazer elas entenderem que aquilo toca na pele delas também. Que o feminicídio, de uma é de todas. Porque é ser mulher numa sociedade onde a gente tem que andar olhando por cima do ombro o tempo todo. Eu vou ler, Difícil. então, inclusive, esse poema é questão de horas. O que que você acha? Uhum. Pode, fica à vontade. O que você escolher. Já que você falou dele. E é legal, ó, você vê o É Questão de Horas, eu ainda não tenho ele em vídeo poema, mas eu pretendo ter ele em vídeo poema também. Então, gente, ó, já convido também vocês a estarem entrando no YouTube. Tem também lá esses vídeos poema que a Edra faz. Aí já dá para vocês acompanharem lá. Segue na rede social, que lá também tem todas as informações, onde vocês podem estar assistindo, conhecendo os livros, né? Já agradecendo a todo mundo que está aqui, que entrou, que está passando. Muito obrigada. Se tiver alguma pergunta, pode colocar aqui que a gente faz, tá?
Prontinho, tô com o poema na mão. Bora! Bora fechar? Aguarde. É questão de horas. Um corpo de mulher. O corpo não anda, o corpo não fala, o corpo não dança, o corpo não cala. O corpo sem vida da menina, da mulher, da temente, da prostituta, o corpo não se esconde, o corpo emerge. Noticiários exibem o corpo para apreciação pública. O corpo feminino é público. A cada 2 horas, o corpo no noticiário local. O corpo não cala, o corpo não consente, o corpo sem vida, sem calcinha. Daqui a 2 horas, não perca, no noticiário, mais um corpo feminino abrirá para visitação pública. Do livro Sem Alarde, os poemas sangram. Esse Gente, livro aqui, olha, eu tô muito feliz com ele. Ele foi semifinalista do Escritoras Brasileiras, da editora Polifonia. Então, assim, eu estou muito feliz mesmo. E eu tenho certeza que vocês vão gostar de ler. Depois eu olha. vou te mandar, você avisa teu pessoal aí, que eu tô mandando o seu e tô te mandando um para você sortear pro teu grupo aí, tá? Pro teus ouvintes, Adoro! tá Olha aí, bom? gente, que legal, adorei, muito obrigada. Tá Então, joia. exatamente, o poema, eu não tenho essa habilidade, então, assim, eu acho muito interessante quem tem habilidade para escrever, né, para se expressar através do poema. Eu não tenho. Eu consegui escrever no máximo um romance aqui, né? Eu tô começando com um romance. Romance é É, tão difícil. Tem que então, ter mas força. menina, é como a gente fala, né? Cada um com as suas habilidades, né? Porque tem assim, Boa para parte para mim, você, eu boa acho que é parte para muito você. fácil colocar no papel em forma de poema. Para mim já é mais fácil colocar em uma história. Então, Ah, aí eu escrevo uns poemas. Estou iniciando também, né? Nessa parte da escrita ainda. Estou engatinhando. Eu falo que eu nem estou engatinhando, eu ainda estou bebê de colo ainda, porque tem mas muita coisa para aprender. estamos Né? todos. E é isso, exatamente isso. Todo dia você vai ter que aprender alguma coisa, por mais que você estude, você se atualize, mas sempre vai ter algo que você tem que aprender, né? Você vai se atualizando e tem que se aperfeiçoando a cada dia. Eu falo que assim, se eu pego o meu primeiro conto que eu escrevi numa antologia que eu participei, se eu ler ele hoje, eu vou falar, eu não acredito que eu escrevi isso. Eu poderia ter melhorado, feito isso, porque a gente às vezes acaba se Aí, se julgando ali. a autocrítica é muito forte, mas tem que deixar. É, nem Tem, tudo às vezes, o poema que eu menos gosto num livro é o que eu tenho mais feedback positivo, as pessoas adorarem. mas é isso que eu falei. Às vezes a pessoa fala assim: ai, mas se você lançar um livro, se eu lançar alguma coisa, o pessoal vai falar. E se a minha história não for boa? Aí eu já falo exatamente. Eu falei: olha, se eu pegar o meu primeiro conto, eu vou me criticar. Porque eu vou falar: nossa, eu poderia ter feito melhor. Mas naquele tempo que eu escrevi, era o melhor que eu conseguia fazer. E tá tudo bem, né? E a gente vai vendo a evolução em cada livro que você vai fazendo. Então, para mim, é muito bom, né, eu acompanhar essa evolução através dos livros, dos contos, antologias, né? Você participou de antologias também? Muitas, muitas. Esse é meu oitavo livro, eu já participei, nossa, eu acredito que mais de 20 antologias. Tem uma antologia que foi premiada no Paraná, ela está disponível no só digitar Edra Moraes, antologia, seleção da autora, baixa de graça na internet. São meus primeiros aninhos, é aquilo que você disse. Nem tudo que a gente fez nos primeiros aninhos a gente gosta, mas eu acho que ele tá bom sim, ele foi premiado, inclusive, então vale a pena às vezes baixar para conhecer. E eu gosto de trazer, assim, sempre aqui para as pessoas, né? Daqui a pouco a gente já está finalizando, mas eu gosto sempre de trazer para as pessoas essa parte, porque muitos autores às vezes não conseguem acompanhar que existe, gente, se você colocar no Google prêmios de literatura, vocês vão ver que existe pelo Sesc, existe em vários lugares, né? Por algumas editoras, elas fazem também, e é gostoso você participar, porque assim. Você está vendo também outros autores ali, você está
tendo um maior conhecimento, você também está testando suas habilidades, porque aí cada vez que você participa de um desses prêmios que tem, né, dessas concursos que tem, você tem que escrever uma nova história, né? Você não pode ficar lançando a mesma, você tem que fazer uma nova história. Então, automaticamente você está treinando também as suas habilidades ali. Então, É. né? É bom, tem que fazer para jogo. O mais gratificante é isso. Eu, por exemplo, quando ganhei a minha primeira bolsa, foi da Biblioteca Nacional, tá? Foi o primeiro prêmio que eu ganhei, foi a Biblioteca Nacional, com o meu primeiro livro, que era o segundo livro, Para Ler Enquanto Escolhe Feijão. Eu juro, para mim foi. Imagine você olhar e você saber que você participou com 3.500 outros poetas iniciando. Que lindo. Entendeu? Essa validação que não é sua, dos seus amigos, do pessoal que é uma validação, vamos dizer, que você sempre respeitou, isso é muito importante para nós. Muito importante. É importante para mim, é gratificante, é bom para o leitor, porque ele fala assim, poxa, né, será que eu vou gostar dessa poeta? Então, ele vendo que tem prêmio, ele vendo que tem que tem uma bagagem, que tem uma história, ele sabe que o risco dele pegar um escritor muito iniciante, sem pegada, vai ser mais difícil. Eu acho bom para todo mundo. Eu Eu também. adoro e sou prefeito, entendeu? Porque Ah, eu eu acho que participo sempre. Eu sempre, assim, dou uma olhada lá nos concursos que tem e sempre que eu consigo eu participo. Lógico que às participe vezes o sim. seu não é escolhido, mas assim, não fique, ai, nossa, o meu não foi escolhido na hora certa. Tudo Nossa, tem a e é sua hora e a hora não é que você quer, né? muita gente boa nesse país escrevendo. Menina, o último concurso que eu participei, é inacreditável o trabalho das pessoas. Da polifonia mesmo, eu fiquei entre as semifinalistas, não foi nem entre as finalistas, porque a mulherada tá de arrombar, gente muito boa, entendeu? Então, é delícia, é bom fazer parte disso, né? É muito bom. Ah, já quero agradecer aqui o Diógenes, né? Obrigada, viu? Obrigada aí por estar aqui entrando, compartilhando, comentando aqui na nossa live. Muito obrigada. E é muito gostoso mesmo você, como você falou assim, às vezes a gente também não precisa da validação somente da família, né? E às vezes a gente fica com essa apreensão de que, o que que a família vai falar? Gente, coloca para jogo. A gente só vai saber se a gente tem capacidade de alguma coisa fazendo, né? Como diz assim, como é que eu vou saber se eu vou acertar uma bola de basquete numa cesta se eu nem arremessei a bola? Então, assim, é fazendo. E vai melhorando a cada passo, né? É um processo mesmo, você vai melhorando, mas curta a sua jornada sem se cobrar tanto, porque principalmente nós mulheres, a gente se cobra mais, né? A gente tem uma autocrítica muito grande. Aproveite o processo, aproveite sua jornada, né? Converse com outras pessoas que possam te ensinar algo. Então, eu queria te agradecer demais aqui por essa oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre a sua trajetória. E, mais uma vez, eu peço para que você fale aqui para as pessoas aonde te encontrar, onde encontrar os seus livros, né? E se despedir do pessoal. Olha, eu que tenho que agradecer. Como eu disse para você, qualquer espaço, todo espaço é importantíssimo para nós escritores. Vocês podem me adicionar aí no Instagram, Edra_Moraes. É muito simples. Me chamando no inbox, qualquer coisa, pode me reavivar a memória de que me conheceu aqui na live da Jana, que também é legal para ela, tá joia? E aí, se vocês quiserem esse livro de agora, que é o Sem Alarde, os Poemas Sangram, quem comprar ele, eu estou mandando junto um cartão postal do projeto As Lavadeiras, que esse está acabando, é um xodó, mas é muito lindo, vocês vão amar, tá bom? E muito obrigada por tudo. Eu que agradeço. Olha, então, pessoal, muito obrigada mais uma vez a todos que passaram aqui. Essa live vai ficar gravada, eu vou fazer collab
E aí, com a Edra, aí ela pode estar aceitando na página dela ou não, também fica à disposição, mas Claro. estará gravada aqui. Então, compartilhem, comente, envie, porque isso ajuda que o Instagram entregue para outras pessoas sobre o projeto, para que outras pessoas conheçam as autoras nacionais e dê essa oportunidade, né? Que eu falo que depois que você conhece livros nacionais, é um caminho sem volta. Então, assim, conheçam, leiam. A leitura, ela é liberta, gente. Ela liberta vocês, porque é conhecimento, é aprendizado e ajuda demais a mente. Então, olha, um grande abraço, um beijo grande para todo mundo, né? E fica aqui acompanhando a gente. Já segue a Edra lá, né? E curta também as coisas lá, acompanhe o que ela faz. Quando tiver lançamento, pode voltar aqui que a gente vai fazer uma nova live para falar do seu novo lançamento, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Obrigada. Tchau.